Bom dia, bom dia. Mais um feliz dia da nossa Escola Preta. Escola Preta é essa que está aqui para debater, discutir, conversar, estudar, entender e trocar experiências sobre atos antirracistas, estudos de educação étnico-racial e propostas de desenvolvimento de políticas públicas para a construção de um mundo, como a gente já conversou, e pelo menos o nosso espaço próximo, mais igualitário, mas também mais equânime. Então, a gente está aqui hoje, a gente costuma dizer que nós não estamos só, hoje nós não estamos mesmo só, porque eu falo tanto do Estúdio Bombando, e hoje o Estúdio Bombando vai estar presente, que, na verdade, vai fazer a sua apresentação. A ONG, a Organização Não Governamental Projeto Cultura de Rua, o Estúdio Bombando e a Produção Preta se juntaram para construir esse espaço de debate. A gente está gravando, para aqueles que não estão aqui, nem todo mundo pode nos sábados de manhã, mas certamente as 60 pessoas que se inscreveram e que recebem o nosso link, elas vão saber das nossas atividades. E eu quero contar uma novidade hoje para o pessoal que entrou agora, que há algum tempo tem me provocado sobre o nosso programa e a nossa grade, né? Hoje ainda, depois dessa nossa atividade, além de trazer a nossa grade, a gente vai trazer, na forma de um PowerPoint, tudo que a gente fez até agora. Então, não só a grade, que é aquilo que a gente espera, mas também tudo que a gente fez até agora e não foi pouco. Agora, eu queria dizer uma coisa para vocês de coração. O primeiro pensamento era que a gente fizesse atividades, aí vocês vão ver na nossa grade, que fossem de uma maneira mais específica. Só que nas conversas que a gente teve, foi verificado a necessidade de a gente ter um nivelamento de palavras que a gente não desconhecia, de ideias que a gente não conhecia. Então, a gente nem entrou na grade ainda. E, provavelmente, a gente vai ter que pensar como é que nós vamos entrar nessa grade, porque é importante esse nivelamento. Esse nivelamento que trouxe à luz, por exemplo, o fascismo. Esse nivelamento que trouxe à luz o letramento racial. Esse nivelamento que trouxe à luz o feminismo negro. E tudo isso foi importante para que a gente tivesse um contexto para continuar. Hoje, nós vamos falar de pertencimento entre Bahia, São Paulo, talvez, né? Aí eu fico com você não, Bahia e Caribe, né? Enquanto isso é importante a gente perceber as raízes da música negra. Então, nosso DJ e produtor audiovisual, produtor videomaker, multifacetado, como ele gosta de dizer, tem a palavra agora para poder se apresentar, falar um pouco da história dele e trazer para nós essa deliciosa ideia da Escola Preta, que também fala sobre música. Tá bom? Está tudo no teu nome. Boa atividade para vocês. Hoje eu vou ficar quietinho aqui, a partir de agora. DJ Cuco, Estúdio Bombando. Valeu, Renato. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite e dizer que, cara, essa sua sugestão
né, de pauta, né, quando você me chamou e pediu para tentar fazer esse paralelo, você falou da música do Caribe, da brasileira, e, de repente, algum intercâmbio São Paulo-Bahia. Né? E eu não consegui chegar no intercâmbio São Paulo-Bahia, mas, cara, foi muito, assim, foi assim muito bom, cara. Eu fiquei assim muito maravilhado com as pesquisas, né? Em relação à relação entre a música caribenha e brasileira, que tem diferenças, mas que Salvador, né, e Bahia, a região, tem mais semelhanças e mais intercâmbio, né, com a música caribenha, a princípio música cubana, né, mas que vocês vão ver aí que depois também teve uma música, né, os boleros, que eram cubanos, mas que os primeiros artistas que vieram chegar aqui com os boleros eram mexicanos. Eu, infelizmente, queria até pedir desculpa por falta de tempo, eu não consegui criar uma apresentação para que ficasse mais dinâmico e visual, né, para vocês estarem acompanhando, mas eu fiz aqui um resumo, né, uma coletânea assim, das frases que eu peguei nos estudos que li, para traçar meio que uma linha cronológica, né, e para explicar assim, um negócio que foi o que eu achei mais realmente, que assim, explodiu a cabeça. Falei, nossa, cara, muito bom isso. Mas vamos lá, eu vou começar aqui. Um dos estudos, né, que eu li se chama Uma investigação dos ritmos haitianos e africanos no desenvolvimento da síncope, no tango choro brasileiro, na rabaneira cubana e no ragtime americano. Síncope, para quem né, às vezes não sabe os termos musicais, o que ela é? A síncope, ela é uma acentuação no ritmo que não se encontra na primeira marcação do tempo musical. Então, o tempo começa 1, 2, 3, 4. Quando a marcação mais forte da música não bate nesse 1, ela vem intercalando esse 2 ou 3 ou 4 ou no meio entre algum desses números, que é justamente o que dá o swing, né, nessas nossas batucadas. Então, esse estudo foi feito comparando o que eles tinham, né, de ritmo, de batucada, que eles conheciam, os mais ancestrais que conseguiram chegar, passaram para notação musical, no caso, partitura, e compararam com as primeiras músicas escritas aqui no Brasil, né, que tem as modinhas anônimas, lundus e machiches, que depois veio se tornar, né, e se transformando para chegar no samba, e aí essas rabaneiras cubanas e o ragtime americano, então, assim, pode ser um pouco frustrante, porque eu achei um vídeo brasileiro que tem jongo e lundus com batuque, mas as músicas cubana e americanas que eu consegui encontrar são músicas no piano, mas que foi como eles conseguiram fazer a comparação através das partituras. A gente não tem gravações dessa época com os batuques, né? Mas vamos lá. A música rítmica brasileira se distingue da música cubana e norte-americana por ter sido a única desenvolvida sob a influência da linguagem angolana, em contraposição a Cuba e Estados Unidos, que sofreram direta influência dos negros iorubás. Durante todo o período do tráfico de escravos, Cuba importou cerca de 800 mil a 1 milhão de africanos, cuja maioria era das tribos iorubás e daomins, originados da costa oeste da África.
quase 3,5 milhões de escravos africanos foram importados para o Brasil durante o período colonial, e o Brasil recebeu tanto escravos bantus, originários da Angola, no centro da África, quanto escravos iorubás na costa oeste da África. E aí o número de africanos de Angola ou Congo, né, ou seja, ali do centro da África, era muito reduzido na Bahia, mas em grande número no Rio de Janeiro. Então, a música que eles estudam aqui, né, que eles comparam, era de compositores do Rio de Janeiro. Né? Deixa eu até ver se eu encontro aqui o nome do Ernesto Nazaré, o nome do compositor brasileiro que eles fizeram essa comparação. Então, assim, você já vê que, né, o povo de África, que ocupou as ilhas do Caribe, ali o sul dos Estados Unidos e também, em grande parte, a Bahia, tem a mesma origem, né, do local da África. Então, por isso que a música, né, você vê que tem uma conexão aí muito ancestral já da música baiana com a caribenha, né? Então, aí eles continuam, né, dando esses dados históricos, que durante os anos de 1700 e 1800, a população da ilha de São Domingos, né, que viria a se tornar o Haiti, era uma das mais ricas colônias do Império Francês, tinha 30 mil brancos e aproximadamente 250 mil escravos, sendo em sua maioria iorubás e dahomeyns. Eu não sei se eu estou pronunciando certo o nome da tribo. Se alguém tiver informação, por favor, me corrija. Aí ele continua falando que em 1810, a população de New Orleans, no estado da Louisiana, era aproximadamente 10 mil habitantes, metade branca e metade negra, incluindo os milhares de negros fugitivos das colônias francesas no Caribe, que se refugiaram ali no estado da Louisiana, que inclusive era território francês até certo momento, após o início da Revolução na ilha de São Domingos, né, que foi em 1791. Então, ali bem no comecinho ali do fim de século XVIII para o século XIX, né, houve também esse espalhamento dos negros que ficavam ali na ilha de São Domingos para outros territórios da região ali do Caribe e sul dos Estados Unidos. E aí essa presença africana veio influenciar a direção e formação dos novos estilos musicais desenvolvidos no período colonial das Américas, né, chamado Novo Mundo. Enquanto as tradições musicais europeias predominaram e influenciaram a música por meio de seus elementos harmônicos e melódicos, vocabulário, estilos e formas, a música de África ofereceu à América a sua complexidade rítmica. Havia muitas similaridades entre a música popular cubana e norte-americana, e, em contrapartida, a música rítmica brasileira apresentava diferenças quando comparadas com as composições de Cuba e Estados Unidos. Essas similaridades e diferenças poderiam estar conectadas com a influência da linguagem dos iorubás na música de Cuba e dos Estados Unidos e com a influência da linguagem bantu na música popular do Brasil. As similaridades entre a música popular de Cuba e dos Estados Unidos poderiam estar também conectadas com a simultânea presença do povo haitiano e sua música em ambos países depois de 1791, né? O que é um ponto comum ali. Os haitianos que saíram, né, dali da ilha de São Domingos também foram para Cuba e Estados Unidos. A transformação dos ritmos africanos em notação tradicional, aqui, né, o que eu expliquei que foi a metodologia, e sua comparação com as sequências rítmicas dos estilos afro-americanos também proporcionou pela primeira vez oportunidade de identificar o desenvolvimento e evolução desses ritmos na música popular da América do Norte em comparação com a música popular da América Latina. As sequências rítmicas mais comuns encontradas nas composições selecionadas estão presentes de forma idêntica dentro das timelines, né, ou seja, das linhas do tempo, africanas e ou haitianas, quando transformadas em notação musical, que é partitura, né? E aí,
Aí eu não sei, Renato, você consegue, se eu te mandar um link aqui, você consegue transmitir? Ou será que se eu compartilhar a tela, eu consigo jogar aqui do meu YouTube mesmo? Será que o áudio vai para a apresentação? Assim, eu vou tentar fazer o seguinte, eu te transformo em host e aí você Tá, comanda daí, você entendeu? beleza. Então, eu vou te transformar em host agora. Depois, no final, você me volta, porque assim deu certo com a Bárbara na última atividade, entendeu? E aí, quando você for acessar, não sei se você já mexeu com o Zoom, Ah, na hora que você for acessar, não esquece de conectar também o áudio, porque ele pede para conectar vídeo e áudio, entendeu? Senão você não vai tá, conseguir fazer. Então, de qualquer forma, deixa eu ver. beleza. Agora você é o apresentador, tá? Tá, então agora eu consigo aqui, tá. Share sound aqui, é isso aí, legal. Achei. Estão vendo aí a tela já? Abra a tela, amigo. Bendito, louvado seja, é o Rosário de Maria. Bendito, louvado seja, é o Rosário de João Quero, Maria. bendito, louvado seja, é o Rosário de Maria. Oh, louvado seja, é o Rosário de Maria. Bendito pra Santo Antônio, bendito pra São João. Senhora Santana, saravá meus irmãos. Saravá, Gomapuita, saravá meu candomblero. Abre Caxambu, saravá jongueiro. Bendito, louvado seja, meus irmãos. Agora mesmo que eu cheguei foi pra saravá. Bendito, louvado seja a Senhora Santana. Agora mesmo que eu cheguei foi pra saravá. Bendito, louvado é seja, o Rosário de Maria. bendito, louvado é o seja, Rosário de João Quero, Maria. bendito, louvado é o seja, Rosário de Maria. Oh, louvado seja, é o Rosário de Maria. bendito pra Santo Antônio, bendito pra São João. Senhora Santana, saravá meus irmãos. Saravá, Gomapuita, saravá meu candomblero. Abre Caxambu, saravá jongueiro. Bendito, louvado seja, meus irmãos. Agora mesmo que eu cheguei foi pra saravá. Bendito, louvado seja, minhas santas almas. Agora mesmo que eu cheguei foi pra saravá. Bendito, louvado seja é o o Rosário de Maria. é o Rosário de Maria. Bendito, louvado seja é o o Rosário de Maria. é o Rosário de O inverno é rigoroso, bem dizia minha avó. Quem dorme junto tem frio, quanto mais quem dorme só. Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói. Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói. Ai, me lembra do Chico Bahia quando eu canto isso. Se eu brigar com meus amores, não se intrometa ninguém. Que acabados os arrufos, ou eu vou, ou ela... Tá, eu vou parar aqui porque o estudo fala até o lundu, né? E também com as modinhas lá, né? E aí, no caso, essa gravação que acabou de tocar, se não me engano, foi a primeira gravação feita no Brasil, né? De música. Foi esse lundu aí.
Aí aqui eu vou colocar um pouco do Inácio Cervantes aqui, que é um também dos compositores estudados nesse estudo, né, que investiga essa origem. Beleza? Deixa eu colocar um pouco aqui do ragtime, que é a música americana que foi, né, estudada aqui no... Não, eu estou participando, eu não... Bom, gente, mas mais para ilustrar mesmo, as músicas que eles compararam, né, e que Pode desligar a câmera? em questão de ritmo tem a brasileira, né, realmente você vê que tem mais tem uma diferença da cubana para a americana.
E aí, a presença desse ritmo característico feito no Brasil, né, nas modinhas anônimas, demonstra que possivelmente o Brasil foi a primeira colônia do Novo Mundo a desenvolver essa síncope, né, em seu contexto musical popular, né? E o desenvolvimento da síncope característica na música popular de Cuba e dos Estados Unidos foi originado da música rítmica das tribos iorubás e dahomeyas, negros reminiscentes da costa oeste da África e no Brasil, em especial nas colônias do Rio de Janeiro. O mesmo tipo de ritmo sincopado foi originado das músicas das tribos bantus da região da Angola, Zaire, reminiscentes da África Central. E aqui ele diz, né, que a síncope brasileira parece ser o elemento ritmo africano que sobreviveu no Novo Mundo de forma mais genuína e original, ou seja, mais próximo de como ele era, né, em sua origem. E aí eu começo a falar de anotações de um outro, né, estudo que se chama Notas sobre a presença da música caribenha em Salvador. Que aí ele começa falando que nos anos 40 e 60, né, o que eu mencionei ali no começo, que o bolero, né, o primeiro desses estilos, dos estilos, né, caribenhos, a chegar aqui, provavelmente nasceu em Cuba, entretanto, é como música romântica mexicana que ele se populariza em todo o continente americano e em alguns países da Europa. Aí o cara coloca aqui uma possível baliza cronológica do estouro do bolero entre nós é o filme Santa, O Destino de uma Pecadora, de 1945, que inclusive tem uma versão da música tema gravada por um brasileiro que se chama Orlando Silva, e o compositor que fez a versão é Geber Moreira. E aí ele diz que, a partir dessa data, houve uma notável apropriação dos recursos desse tipo de música pelos autores brasileiros. E aí, do ponto de vista da forma, a percepção e reconhecimento da síncope, né, que foi, né, o que foi estudado no outro texto, tão fundamental para o samba, o tango, a rumba e a salsa, como, de forma geral, para os padrões musicológicos heterogêneos, fluidos e assimétricos, podem nos conduzir o olhar para os hibridismos culturais que caracterizam a criação musical em termos regionais, nacionais e continentais. Né? E aí, falando um pouco, né, das origens, e depois também de como, mesmo internacionalmente, essa tradição se retroalimenta, né? E aí, em meados do século XX, aí começa a contar aqui sobre como funcionava a cena musical ali do centro histórico de Salvador, falando aqui primeiro entre os anos 40 e 60. E aí ele fala, né, em meados do século XX, nas casas do Baixo Meretrício, o brega, como eram chamadas as casas, a variação de música caribenha praticada era o merengue, notadamente picante, semelhante à lambada e ao arrocha de nossos dias. Acontecia com o merengue o mesmo que se dera com o machixe no início do século XX e que foi amplamente estudado no caso do Rio de Janeiro. Né? Então, o machixe aí vem mais, ele ressaltando essa diferença aqui regional brasileira, né? Que o machixe acho que tinha mais relevância para o Rio de Janeiro e o merengue na Bahia. Aí ele explica, a coreografia do merengue costumava ser identificada com pantominas eróticas. Ainda hoje, 50 ou 60 anos após, os entrevistados na pesquisa manifestam indisfarçável prazer em relembrar esse tipo de música e dança, que foi uma pesquisa feita, né, de forma qualitativa, em que teve muita entrevista com músicos que viveram essa época, né, e contaram essas histórias aí. Nas casas de clientela de classe média, o jazz, né, o samba rasgado, a rumba, o bolero, o mambo e o cha-cha-cha
levavam vantagem com relação ao choro, ao baião e ao samba de roda. Os nomes salsa e rumba eram pronunciados com certa conotação de sofisticação. O merengue, por sua vez, era dito de forma comicizante ou mesmo como derrisão, conotando uma baixaria, né? E foi, então, através dos circuitos norte-americanos de produção e divulgação, que a música latina, quase sempre, aí ele faz um parênteses aqui, quase sempre cubana ou mexicana, passou a ser divulgada na Bahia, decorrente dos sucessos desses ritmos na Broadway. Assim, as referências de música norte-americana passavam a ser, em Salvador, tanto o jazz quanto os ritmos caribenhos. E tanto que o jazz, né, na Bahia, o pessoal chamava de jazz, né? Mais para frente eles também pontuam isso. Diversas orquestras norte-americanas passaram a assimilar elementos latinos, sobretudo cubanos. Essas orquestras, antes, tinham pouco destaque para a percussão. Tratava-se principalmente de uma bateria só, né? Os instrumentos que ganharam mais destaque, então, foram a tumbadora, uma réplica sofisticada dos atabaques da santeria cubana ou do candomblé baiano / brasileiro, ou seja, a tríade constituída pelo rum, rumpe, ilê e o bongô. E aí ele, né, explica que a simples presença da tumbadora ou do bongô, associada ou não à presença da bateria, por si já conferia à banda um toque caribenho, né? E aí o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos mantinha uma banda em forma de orquestra que percorria meio mundo. Sua apresentação em Salvador se deu em 1961. Os músicos locais de então reconheciam aí uma mistura de sonoridade norte-americana tradicional com os toques de latinidade. Aí explica que no Centro Histórico de Salvador o cinema era inseparável da música e da dança. Nos anos 50, quando ritmos caribenhos começaram a aparecer no cinema mais frequentemente, os músicos dos blocos de carnaval e casas noturnas assistiam atentamente e diversas vezes aos filmes para assimilar o repertório, sejam vinhetas musicais, sejam o vestuário e as insígnias de realeza e nobreza. Alguns músicos travavam contato com marinheiros para copiar partituras e ouvir várias vezes, às vezes até aprender de cor, alguns artigos mais recentes que a indústria norte-americana fazia divulgar pelo mundo inteiro. E os mais apreciados ali na Bahia eram os que eram trazidos, os que traziam ritmos do Caribe, né? E a proximidade entre os cabarés, a zona de prostituição e o porto contribuiu para o fluxo contínuo entre esse ambiente e o grande mundo. Acontecia dos músicos irem à noite até os navios de catraia, saveiro ou canoa para ouvir música cubana, jazz e orquestras nos navios estrangeiros, sobretudo ingleses e norte-americanos. Às vezes até recebiam discos em troca de cigarro, bebida e pratos típicos, né? E outras vezes escutavam sem cansar os temas mais calientes, né? O cara põe aqui em itálico, de forma a gravá-los de memória. Então, né, é uma época que não tinha como se gravar, se os marinheiros também só tinham aquele disco, não ia trocar, e aí os caras ficavam no navio ouvindo até decorar, né, os temas para poder depois, né, reproduzir e aplicar, enfim, incorporar ao seu trabalho. E aí alguns depoimentos garantem que a divulgação do mambo, da rumba e do tchá-tchá-tchá no meio musical de Salvador ocorreu em boa medida através dessa integração com os marinheiros. Aí, numa segunda parte, ele vem falando dos anos 70, né, em diante, mais para frente, e fala que o afro é um vigoroso vetor cultural que vicejou em Salvador a partir dos anos 70. O afro pode ser compreendido, então, como um movimento de reconfiguração estética e política da afrodescendência. Jamaica vem ser o nome de uma referência geofantástica de dor e pobreza, autoestima e realeza. Né? Aí vem explicando que a cultura reggae tem uma importância fundamental
tanto na invenção do bloco afro, como no estabelecimento e legitimação de uma estética moderna da negritude ali, né, na Bahia. Favoreceu, né, a cultura reggae também favoreceu e estimulou uma conexão existencial com outras ilhas do Caribe, além de Cuba, né? E aí, como eu tinha citado no começo, como essa coisa, né, quase que se conectando na diáspora, né, através da música, da cultura, enfim, enfim, eu acho isso uma coisa fantástica. E aí o mundo da Jamaica, né, vinha chegando através da indústria fonográfica norte-americana como complemento e contraponto ao patrimônio incorporado da rumba, da salsa e do merengue. O diferencial era o caráter apocalíptico e contestatário do reggae, com que vieram a se identificar inúmeras e ansiosas legiões de jovens e adolescentes negros em Salvador. No início dos anos 80, a lambada tornou-se um estrondoso sucesso em Salvador, sendo o estilo mais executado nas barracas do carnaval e da praia. As coletâneas lambadas internacionais eram presença obrigatória em todo tipo de festa. Aí tem, eu não sei se eu cheguei a copiar aqui, mas tem um depoimento que é muito engraçado, que o pessoal fala, era tocar lambada e o pessoal começar a rir, se o clima tivesse pesado, ficava leve, todo mundo já começava a dançar, interagir, e cita essa coletânea aí, Lambadas Internacionais. E a lambada surgia como uma reencarnação do merengue, né? A conotação de baixaria não mais correspondia a uma reprovação, mas só porque tinha essa similaridade de ser um estilo muito sensualizar, né, enquanto dança. E aí ele vem falando, quem traçou uma interface entre as vertentes estéticas do reggae e da salsa foi o cantor e compositor Jerônimo, morador do bairro da Saúde e participante ativo da trama cultural do Centro Histórico, tendo cultivado a aproximação rítmica entre o Ijexá e a salsa, já presente nos primeiros discos. E aí fala que o Jerônimo explodiu em 1986 com a salsa Jubiabá, e a novidade era a música chamada Eu Sou Negão, que era uma espécie de ópera carnavalesca que problematizava politicamente o embate entre os trios elétricos e os blocos afro na cena de rua. Né? É a primeira vez que a batida do samba reggae faz sucesso na forma que passou a ser utilizada por outras bandas que não aquelas dos blocos afro. Eu vou colocar aqui o Eu Sou Negão, do Jerônimo. Deixa eu compartilhar novamente aqui. Macuxi, muita onda. Amori capoi, hey, amori anawa, amori kawame, amori tushawa, e caracarana, e caraiba, e caracarana. Macuxi, muita onda. Ei,
E aí chegaram os negros, com toda a sua beleza, com toda a sua cultura, com toda a sua tradição, com toda a sua religião. E tentada, motivada a ser mutilada pelos heróis anônimos da história. E estamos aqui e eles sobreviveram. E no bum 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 bum, no seu tambor, o seu negão vai tocando o azul. Pega a rua Chile, desce a ladeira, tá na Praça Castro Alves ou Praça da Sé, fazendo seu deboche, transando o corpo com seu titi, fazendo seu fricó, titi. E o negão assume o microfone, e na beirada da multidão, em cima do caminhão, ele fala: alô rapaziada do bloco, esse é o nosso bloco afro. Vamos curtir agora o nosso som, a nossa levada, que é a nossa cultura. E segura comigo. Eu sou negão, eu sou negão. Meu coração é a liberdade, é a liberdade. Eu sou negão, eu sou negão. Meu coração é a liberdade, é a liberdade. Sou do Puruzu, Ilê, sou do Puruzu, Ilê. Igualdade na cor, essa é a minha verdade. Bom, vamos lá. Essa gravação aí, ó, 1986, né? E a origem, né? Aí você já vê a cara, né, da música baiana que se tornou o axé music mais para frente, né? Aí aqui ele continua falando que nesse período as modas coreográficas, né, combinando Ijexá, lambada e a levada do bloco afro alcançavam seu apogeu. E fala que a participação do Luiz Caldas foi muito importante a partir do mesmo ano, com o estilo de música para o carnaval, que passou a ser chamado de axé music, né? Que no primeiro disco dele, chamava Magia, trazia variações de salsa e ijexá. E aí que a formação musical explica, né? Que também chegou nisso porque a formação musical do Luiz Caldas foi marcada pela sua participação lá nos jazzes, né? Nas bandas de jazz no interior da Bahia, né? Coisa que foi citada ali, que acontecia ali entre os anos 40 e 60. E aí vem falando aqui também em 86, o Olodum ostenta Cuba como tema de seu cortejo, despertando certo espanto, o que foi tomado como excentricidade ou incorreção por muitos, com a alegação Cuba não é África. Mas aí, né, aí eu abro um parênteses aqui meu de que assim, né, não é o território, mas a partir do momento que se tem povos, né, africanos lá, tem o espírito da África, né, ainda está lá, permanece, né? E aí vem falando que as canções e hinos do Olodum eram ouvidos, né, em todo lugar, nas praias, no samba dos bairros, nos bares do Pelourinho e nos bares do Pelourinho, sobretudo. No início da noite, que era o momento do retorno de estudantes e empregados aos seus bairros, ouviam-se essas composições do Olodum cantadas efusivamente nos ônibus, acompanhadas pela batida do bloco afro. No caminho da praia, os adolescentes dos bairros distantes entravam em êxtase ao divulgar por toda a cidade a levada do Olodum, uma hibridação do compasso do samba tradicional e do reggae em tom marcial, né, meio marchado, que é o que a gente conhece, que é bem característico do Olodum. E era o máximo, né, alcançado pelo afro como estilo. O período de máximo esplendor do afro configurou, então, uma identificação estética, temática e arquitetônica, né, entre o centro histórico e o componente criativo musical negro e pobre
de Salvador. E aí, eu quero também, vou colocar uma outra aqui, do Olodum, porque eles também citam bastante, que aí mesma coisa, né? Que tem... Deixa eu compartilhar aqui a tela novamente. Que também essa música do Olodum, Faraó, Divindade do Egito, também tinha gente que criticava, falando que o que Faraó tem a ver com o Negão, né? Mas como assim, se Egito Egito é África? E vou tocar um pouco aqui também, só para a gente ter uma ilustrada. Deuses, divindade infinita do universo, predominante, esquema mitológico, a ênfase do espírito original, formará no éter um ovo cósmico, a emersão, nem Osíris sabe como aconteceu, a emersão, nem Osíris sabe como aconteceu, a ordem ou submissão do olho seu transformou-se na verdadeira humanidade, epopeia do código de Geb. Eu falei Nut, e Nut gerou as estrelas, Osíris proclamou matrimônio com Ísis, e o Malsete, Iradu assassinou Imperar. Cuco, para de me fazer arrepiar aqui, velho. Eu quero ir pra Bahia. O Malsete é o grito da vitória que nos satisfaz. Cadê? Tutankhamon, Egizé, Acaenató, Egizé, Tutankhamon, Egizé, Acaenató. Eu falei Faraó, Faraó. Eu clamo Olodum, Pelourinho, Faraó. É pirâmide da base do Egito, Faraó. Eu clamo Olodum, Pelourinho, Faraó. Que maravilha, Eriba, Egito, que maravilha, Dali, Egito, Faraó, Pelourinho, uma pequena comunidade que porém Olodum unirá em laço de confraternidade. Despertai-vos para a cultura egípcia no Brasil. Em vez de cabelos trançados, veremos turbante de Tutankhamon. E nas cabeças enchem-se de liberdade. O povo negro pede igualdade, deixando de lado as separações. Cadê? Tutankhamon, Egizé, Acaenató, Egizé, Tutankhamon, Egizé, Acaenató. Eu falei Faraó, Iba! Faraó. Eu clamo Olodum, Pelourinho, Faraó. É pirâmide da base do Egito, Faraó. Eu clamo Olodum, Pelourinho, Faraó. Que maravilha, Egito, que maravilha, Riba, Egito, Faraó, 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 Faraó. Gente, realmente o bagulho é emocionante mesmo. E aí, na verdade, eu queria... tem uma afirmação aqui do Caetano Veloso, na Folha de São Paulo, em 1997, que ele diz que Salvador fez um esforço, por meio de todos nós, de se ligar com o mundo desabusadamente, e continua fazendo isso. E aí, no caso... vem falando, né, que no início do século XXI, aí percebe-se já uma vibrante interseção
entre grupos musicais que pipocavam em diversas cidades de médio porte do Nordeste do Brasil, e as tradições da lambada e da chamada música romântica, também conhecida como seresta, em Salvador. Aí as facilidades tecnológicas associadas à prática da pirataria modificaram radicalmente o panorama do sucesso musical e estouraram inúmeras bandas do forró eletrônico, né, cujo repertório guarda flagrantes interseções rítmicas de forró e lambada. E aí, mais recentemente, o arrocha, né, que foi um estilo lançado por algumas bandas de Candeias, que fica na região metropolitana de Salvador, se tornou o estilo mais solicitado e praticado nas serestas dos bairros populares de Salvador e praticamente toda a Bahia. E aí ele finaliza aqui dizendo que é interessante que os termos arrocha e seresta designam hoje uma interseção entre o evento, a ocasião da festa e o tipo de música que ali se pratica, né? Tudo chama arrocha e seresta, né? E aí, tal como se observa na história do samba e do forró, né? Era o nome do evento, era o nome da música, e é isso. E aí, aqui eu só tinha colocado uma linha que aí, para falando do arrocha e do forró eletrônico, mas no Pará já surge o tecnobrega, que também se mistura com o funk do Rio de Janeiro para se tornar o brega funk, que também, hoje em dia, é um estilo muito popular, e aí hoje mesmo, né? Em nossos tempos. E aí eu vou terminar com uma citação aqui, que é até de um outro estudo, mas que eu acho que tem muito a ver, né? Depois de ter visto tudo isso, que é a cultura, neste sentido, é transnacional, por carregar as marcas de diversas experiências e memórias de deslocamento de origens. Então, tanto ela é transnacional quanto tradutória, né? Uma vez que exige uma ressignificação dos símbolos culturais tradicionais para se tornar signos que são interpretados de formas diferentes na multiplicidade de contextos e sistemas de valores culturais que se acotovelam e se justapõem na constituição híbrida das culturas, né, pós-coloniais. E aí, cara, pensando, né, nessa transnacionalidade, eu acabei não anotando nada, mas vou só falar um pouquinho de um outro estudo que eu li, que a música cubana pós-revolução teve meio que um ministro da cultura que tinha lá, diretor do Instituto Cultural, que eu não vou lembrar o nome do cara agora, mas o sobrenome dele era Guevara, né, devia ser parente do Che, e que ele veio visitar o Brasil em meados dos anos 60 e se encantou com o que a música, né, feita aqui, a MPB, e principalmente o movimento da Tropicália, principalmente o movimento da Tropicália, causava de euforia assim, nos jovens. Então, ele vendo aquilo, né, e aí você vê, né, a Tropicália, apesar de não ter uma centralidade baiana, mas muitos baianos também faziam, né, fazia parte do movimento. Na verdade, acho que os maiores expoentes são os novos baianos. E aí, o cara de Cuba percebe aquela construção melódica com a mistura dos elementos, né, de percussão com as brasilidades, e quer levar e fazer meio que transformar aquilo, mas para uma identidade cubana, para se tornar meio como se fosse a música oficial, né, do pós-revolução, para criar aquela identidade no povo, e eles tinham lá até um monte de diretrizes, né, o Estado, no caso, para apoiar essa música que fosse feita, que daí também tinha algumas restrições. Se a pessoa fosse muito dúbia, né, na música cubana no pós-revolução, eles também pegavam no pé, porque não podia nem parecer contra-revolucionário, né? Mas aí, enfim, é só para ilustrar, né, essa transnacionalidade e de como, né, a música caribenha alimenta ali a cena de Salvador, e que nesse momento pós-revolução, na verdade, os cubanos também vêm beber dessa fonte da Tropicália, do tropicalismo, para criar uma nova identidade, que o estilo que eles acabam
criando a partir dos experimentos, né, que eles criaram também um instituto, um grupo de estudos musicais, se não me engano o nome, se chama Nova Trova, que trova seria a música mais tradicional cubana, e aí eles trazendo esses elementos, né, eles incorporam inclusive elementos da construção musical dos Beatles, né? Então, na verdade, mais para ilustrar essa última fala aí de transnacionalidade, de como as coisas se retroalimentam e principalmente eu acho que essa ligação, né, que o povo de África encontra na sua cultura, né, mesmo estando tão distante geograficamente. Mas eu acho que por hoje é isso que eu tenho aí para falar sobre o que eu li, que eu preparei. E aí queria, né, trocar uma ideia, saber o que vocês acharam. Renato, como que eu devolvo para você o host? Vamos lá. Você vai... Primeiro, parabéns, antes de qualquer coisa. Valeu, Não, obrigado. então, vamos lá. Você vai no meu... Do lado, embaixo tem assim, participantes. Aí você vai clicar em participantes, aí você vai no meu Escola Preta, aí você vai... Acho que é isso, foi? Achei já, valeu. A Jaime estava pedindo para entrar, eu não sei se ela conseguiu entrar. Acho que eu cheguei a... Eu aceitei, né? Aceitei, acho que ela está na sala. Ela levantou, está com a mãozinha levantada, inclusive. Não, ela quer falar, eu não vou nem falar. Fala aí, Jaime. Ela me falou, eu quero falar. Fala aí. Gente, eu estou me sentindo a intelectual da música. Você não está entendendo? Ouvir Jerônimo, caramba! Entender que na década de 90 eu subi a ladeira da Liberdade cantando essa música. DJ, você arrasou. E entender que cada letra de Jerônimo, do Muzenza, do Ileaê, do Malê de Balê, sabe, entender o bairro da Liberdade é o bairro onde fica a sede do nosso primeiro ou mais famoso bloco afro. E aí lá onde começa a sair as primeiras meninas que eram domésticas e que não tinham como pagar outros blocos, que pediam a foto antes de você pagar o bloco. Vivenciar todo um processo, porque a questão da imagem, do racismo estrutural, do vírus do racismo, é bem nítido no nosso carnaval. Então, se você deu show, eu estou apaixonada. E essa música, Eu Sou Negão, é a música de referência da minha família toda, né? Uma família preta, resistente, de pedreiro, de marisqueira, de pescador, e aí a segunda geração que entra na academia, mas não esquece suas raízes. Então, o que é mesmo ser negão no bairro da Liberdade? Né? Você... Eu estou em êxtase, a palavra certa é essa, né? Eu estou em êxtase. Falar de Luiz Calda, e o pai do axé, o cara que trouxe o dedinho para cima para a gente dançar no carnaval, mas levar esse carnaval como forma de resistência e conseguir... Eu estou falando muito porque realmente eu estou em êxtase de verdade, de verdade. Eu fui dançar a música de Jerônimo, me derrubei a aula e falei, Renato, pelo amor de Deus, eu saí aí, me manda voltar, eu preciso falar, eu preciso colocar para fora. Então, eu estou muito, muito, muito feliz por ter, né, assim, por ser baiana, soteropolitana do meu país mais preto, né, fora desse país, outro Brasil. Sofremos todos esses processos de resistência, mas entender a história do Bloco Afro é ver minha avó se arrumando na terça-feira de carnaval para sair na madrugada, porque os blocos afros aqui saem de madrugada, para ninguém ver, que é uma outra forma do racismo silencioso. E mesmo assim o jornal bota assim, ó, o mais belo dos belos, mas não nos coloca no horário da mídia, no horário que a TV vai mostrar. E isso não tira a nossa beleza. Tenha certeza que lá atrás, quando minha avó, minhas tias vós saíam no Ilê lá, quando eu ainda não era nem nascida, que elas iam andando para chegar lá, porque não tinha transporte, hoje o meu público, o meu povo, enche a rua de carro. E aí um vai arrastando o outro, e dá carona, e leva até uma outra estação, e aí a gente vai juntando, divide diploma. Isso que é resistência. Quem segurou a porta para mim foi Dandara,
Quem segurou a porta para mim foi Zumbi. Então, quando você canta essa música, Eu Sou Negão, é vivenciar a história dentro do estado mais preto fora da África. É na nossa pequena África. Você está de parabéns, de verdade. Venha para a Bahia fazer, como diz meu querido Plínio, uma quizumba nas quebradas baianas, que eu estou aqui para acompanhar você em todas as ações. Parabéns. Obrigado. Nossa, enfim, se você falando, eu também estava aqui, nossa, me emocionando muito, porque eu, sinceramente, fiquei preocupado se realmente tivesse essa ressonância, né, nos corações aí dos ouvintes. E, meu, obrigado, estou super satisfeito, assim, fiquei muito feliz com o retorno de vocês aí, né, da rádio do Renato aí. Muito obrigado Eu a ainda não todos falei aí. nada, eu só falei parabéns. Eu vou falar no final. Eu quero escutar as pessoas. Escutem as pessoas, eles podem falar, viu? Agora podem ficar à Isso, vontade. Fiquem à pessoal. vontade para poder liberar o coração aí, que eu vou falar só no final. Oi, bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia, Cuco. Oi, professor. Bom dia, professor Roberto. Eu queria pedir desculpas, o microfone estava ligado, eu falando com a minha esposa. Mil perdões, mil perdões. Mas vamos lá. Cuco, qual a sua percepção da ligação da música caribenha lá no Maranhão? Você tem alguma informação? Você pode ajudar a influência, né? Esse molejo afro-americano, se podemos dizer assim? Você capturou alguma coisa? O que eu posso dizer assim é que eu sei que São Luís do Maranhão é a capital do reggae, né, no Brasil. E uma vez, aí não é exatamente do Maranhão, mas é uma coisa curiosa de citar aqui também. Se depois eu achar a publicação, eu posso colocar lá no grupo, passar para o Renato para ele jogar lá no grupo. Mas fizeram um mapa das músicas, um mapa do Brasil, e eles mancharam de cores por estilos musicais nas regiões do Brasil. E o reggae, ele pega assim os litorais todos, né? O reggae, ele é muito ouvido em todos os litorais. Então, aí não vou saber explicar exatamente por quê, mas o reggae, ele, né, tem essa força aqui no Brasil, também é um dos ritmos mais escutados, mas mais nas regiões litorâneas do que centro-oeste, que aí é onde domina sertanejo, outros ritmos. O samba fica bastante mais pelo sudeste, aí, né, o axé, o tecnobrega, tem todo lá. Eu vou ver se eu acho a publicação, que aí, para quem tiver a curiosidade de olhar, né? Mas, assim, aí alguma coisa especificamente de Maranhão não vou poder saber, posso procurar saber, para, de repente, também depois passar aí alguns links, né? O pessoal, né, quem tiver interesse também fuçar aí e aprender um pouco mais. Tá legal. Muito obrigado pela intervenção. Sem querer deslustrar o seu apego, né, e a sua baianidade, né, e assim que é muito interessante. Eu particularmente, eu adoro todo. Bom, eu sou brasileiro, né? Eu não sei se eu falei com o Renato, né? Eu gosto, né? Como eu não posso visitar os lugares no Brasil, é assim que sempre que eu ouço alguém de fora do Brasil, desculpa, fora de São Paulo, eu vou logo procurar para saber de onde é. Então, mas assim é muito bacana, né? E verificar como é que assim, os afrodescendentes estão espalhados, né? E como é bom ouvir essas histórias, né? E saber como é que são as nossas origens. Parabéns, Cuco. Legal o seu trabalho. Legal, obrigado, viu? Obrigado, Então, professor. Valeu. posso falar? Então, Cuco, muito obrigada
Obrigada mesmo, né? Foi muito legal isso tudo que você trouxe para a gente, né? Eu acho que, além da gente fazer essa conexão rítmica, né? Porque aí você bota o jonga, eu já lembro logo de canto de terreiro, né? O reggae, aquela musiquinha parece coisa de filme, mas já me lembra Gil. Aí a gente já faz uma viagem no tempo, né? Então, assim, além dessa conexão do ritmo, é essa conexão da história, né? Sabe, que você trouxe, né? Dos povos, né? De origem, né? Afro, e que vai, sabe, parece uma trama, né? Sabe? Vão circulando, então, sabe? Cuba, Estados Unidos, Iorubás, né? Então, assim, foi muito legal essa coisa, sabe? Dos povos, dos territórios. Fica, olha, fica um gostinho de quero mais, né? Porque, pelo menos assim, para mim, né? Que não tive esse hábito, né, sabe, de estudar, sabe, essas origens, tal, né? E essa investigação que você trouxe é uma coisa, sabe, muito forte. Então, sabe, que mais uma vez, sabe, é para a gente parar e entender como é que é essa, sabe, pluralidade mesmo, né, da cultura, essa força, né, do povo afro. Então, eu só tenho a agradecer mesmo, tá? Valeu, foi muito legal, né? E até uma próxima. E até uma próxima. Mas realmente isso realmente me arrebatou assim de uma maneira quando eu comecei a ler o estudo, que aí ele explicou essa parada né, da região, e aí depois eu fui ler o outro, que os mesmos povos que tinham ido para o Caribe era em maioria na Bahia, e aí a conexão musical é muito mais. Eu falei, nossa, cara, parece que tem um fio invisível que liga todo mundo, né, velho? É impressionante mesmo. Mas obrigado, dona Miguelinho. Eu não vou pedir para ninguém comentar nada, eu vou falar. Eu quero dar eu quero dar um testemunho. Seguinte, gente, olha, primeiro, como eu disse, parabéns, porque você. Só para explicar um pouco para o Luiz Roberto, assim, eu pedi a indicação do Cuco para ele ligar São Paulo, Bahia e África. Aí ele resolveu, com o estudo dele, ligar São Paulo, Bahia, África, Caribe e Estados Unidos. Então, o Maranhão não foi pulado, na verdade, não foi pedido. Entendeu? Importante. Inclusive, para você que é mineiro, nós temos toda uma influência de um samba aí que existe em Minas Gerais, que é diferente, né? E que também pode entrar, mas aí a gente vai ficar o dia inteiro e não vai esgotar. Então, foi direcionado, foi focado o pedido. E a surpresa veio com essa conexão dele, que trouxe o ragtime, por exemplo, Louisiana, né? Ele podia ter falado do blues, ele falou do jazz, ele podia ter falado do blues, ele podia ter falado do rhythm and blues, ele podia ter viajado, mas ele foi no coração e na alma de quem está participando aqui. Então, o meu testemunho é o seguinte: eu fui na última quarta-feira da apresentação do Jerônimo, nos anos 90, já, que encerrou, que era nas escadarias do Bonfim. Sabe dessa, Raime? Escadaria do Bonfim? Toda quarta. Acho que era quarta-feira. Eu acho que era quarta-feira. Não sei se era quarta, acho que era quarta. E eu fui na última apresentação do Jerônimo, nunca tinha ido, estava em Salvador. O Jerônimo, vamos. Já depois do sucesso, já depois. Tocou Eu Sou Negão, lógico, tocou. Mas, assim, é místico. Não, porque, assim, você está atrás das costas, estava uma igreja católica, mas não tinha nada de católico ali. Era algo do tipo que entrava pelos teus ouvidos e não saía de você. Então, eu fiquei em transe. Eu tenho uma única foto
disso, acho que está no Facebook, depois eu trago, que eu estou com um sorriso que eu nunca mais tive aquele sorriso na vida. Por mais que eu goste de sorrir, mas eu estou com um sorriso do tipo, meu Deus do céu, eu acho que eu tive todas as sensações, todas de uma vez só, um estalo de sensações. Assim, e o outro testemunho é ter presenciado um samba de roda em Cachoeira, que é a terra de nascimento do candomblé, que também é algo que é fora do comum. O ritmo negro que se espalhou. E eu queria que o Cuco lembrasse uma coisa que ele me ensinou, que nos Estados Unidos não podia tocar tambor, né? Não é isso mesmo? Sim, na verdade, aí você tem isso, né? Na verdade, aí, o que acontece? A colônia inglesa, que era em maioria protestante, não permitiam que os escravos praticassem as suas religiões afro. Então, como o tambor é central na religião afro, ele era proibido. E o único lugar, olha, aí você vê da onde vem o negócio. A Louisiana, como eu mencionei, ela já foi território francês, que foi vendido por Napoleão para os Estados Unidos depois. E New Orleans é o único lugar dos Estados Unidos que não foi proibido os tambores e a religião afro. E é dali que nasce o jazz depois, que é uma das coisas mais maravilhosas musicalmente falando. Cara, é incrível o negócio. A santeria existe nos Estados Unidos exatamente por aquele pedaço que é uma raiz, né? Precisa do tambor para isso nascer, não tem jeito, né? O rom, o pin, o lé, que são os 3 tambores, eles precisam existir para poder nascer o ritmo negro, não tem jeito. Então, eu deixo aqui o meu testemunho, a minha vontade de aprender o tanto mais. E eu me antecipei porque eu não estava me aguentando aqui. Eu até cantei no meio, porque eu não estava me aguentando de tanta lembrança. Né? Essas são as permissíveis, essas que eu posso contar. Plínio Camilo, me salva aí, Plínio Camilo. Você está por aí ou você ainda está dançando? Estou dançando, né, agradecendo. É muito, muito potente isso. Nossa, foi, né? Todos falaram coisas muito importantes. É isso, é muito delicioso essa conversa. Parabéns, DJ. Boas escolhas, bons caminhos. Parabéns, querido. Thaís, minha amiga, eu sei que você é uma pessoa que quando fala, dispara, mas você está por aí, quer falar? Oi, estou por aqui. Estou em 2 coisas ao mesmo tempo. Estou aqui no curso e estou no ato, né? Que hoje é dia de ato contra esse governo genocida. Olha, ela está no ato em Santos. E aí, onde é que está sendo o ato em Santos? Na verdade, está tendo um esquenta na zona noroeste de Santos. E daqui a gente vai pegar o ônibus e ir para São Paulo. Vai sair várias caravanas daqui. Então, aqui está sendo um piquete, né? Só. Legal. E aí vai tomar lá com a Paulista. Mas, assim, dizer que, mais uma vez, né, uma ótima aula. Eu adorei o seu parênteses, assim, sobre Cuba. Que eu acho que tem tudo a ver mesmo com a questão da ancestralidade, no sentido de que a diáspora, ela fez com que a gente levasse o nosso território no nosso próprio corpo, né? E acho que uma das formas de levar no nosso corpo é levar na nossa memória, levar na música, levar na dança, levar na estampa. Então, eu fiquei muito feliz com a aula, porque a gente conseguiu compreender, visualizar, através da música, a África em diversos cantos, tanto do Brasil, mas também, como você falou, em Cuba. E eu não tinha noção desse processo da Axé Music, assim. Não tinha mesmo. A gente acha que o axé veio do nada, né? Mas o axé... o axé... o axé... Não, o axé. Né? O axé. O axé. Porque... E também, assim, não tirar a potência do que é novo, né? Porque, assim, por mais que a gente ache... O brega não é tão novo assim.
mas o eletrônico brega, ele é algo que a gente não ouve aqui e até tira como preconceito, mas ele tem essa raiz. O funk tem essa raiz, né? Não, cara. Mais do que o hip hop. O funk tem essa raiz muito mais do que o hip hop. Então, assim, é tomar cuidado, né, de que a gente não reproduza o preconceito por desconhecimento, porque se a gente for pegar uma linha do tempo, é lógico que você não pode esquecer de que a Jamaica e Cuba foram determinantes para ter a música negra americana. Determinante, né? Uhum. Os refugiados cubanos em Miami e o reggae jamaicano, influenciado, inclusive, o reggae americano, influenciou o rap. O rap, sim. A existência do rap. Na verdade, o rap ele passa a existir por conta que o DJ era jamaicano e meio que, do jeito que deu, ele levou a cultura do sound system, né? Exato. Só que aí acabou se tornando ali naquele contexto, né? E aí a última fala que fala isso, né? De tanto, como é que é? Deixa eu até colar aqui só para não falar errado. Mas tanto transnacional, tanto ela é tradutória como tanto transnacional quanto tradutória. Porque uma coisa que na Jamaica era de um jeito, quando chega nos Estados Unidos, trazido dali, né, essa cultura do sound system, que com aquela cultura ali, o que faz sentido naquele chão, se torna o hip hop, né? Muito, porra. A escola preta avançando para lugares, para sons, tons. Então, Thaís, é isso. A gente quer que, principalmente, a juventude não esqueça isso, porque em determinado momento a minha juventude esqueceu. A minha juventude é fruto de uma briga que vem dos anos 70, que depois a gente teve que a gente tinha esquecido o quanto era importante todo esse caminhar da música negra, inclusive para a formação do rock and roll, inclusive para a formação da disco, inclusive para a formação dos technos todos que temos por aí. O piano ele é surgido do toque da batida. Eu não vou dizer que o piano nasce do tambor, mas o piano ele tem raízes. Pode falar. Com certeza, não, mas não vai dizer que ele nasce do tambor, mas com certeza o jeito de tocar, né? O jeito de tocar. Não tem como. O jeito de tocar foi. Bom, eu estou aqui apenas hoje. Eu quero que vocês fiquem à vontade para dar suas falas finais sobre isso, que na verdade a gente vai passar agora por uma pequena transformação de atividade, mas fiquem à vontade, falem sobre essa situação aí, porque é muito importante. E eu preciso de mais 5 minutos para terminar o que eu estou fazendo aqui no meu caladinho. Fiquem à vontade, gente. Solta o verbo aí. Só bom, já que você tocou no assunto do funk aí, realmente, né? Porque o funk, né? Eu tenho uma teoria, eu não sei se é exatamente isso que aconteceu, mas pelo que me parece faz muito sentido. O som, né, do funk originário lá dos anos 70, né, americano, eu acho que o funk, que é essa música que é consumida hoje no Brasil com o nome de funk, ela também dialoga com o que fala no texto de chamar o forró de a festa, o local e a música, né? Porque eu entendo assim que para ser chamado de funk, o único motivo que eu vislumbrei, aí de fato eu não fui, né, pesquisar para confirmar, mas é uma dedução que eu fiz. Os bailes que tocavam funk mudaram a música, mas não mudou o nome do baile, saca? Continuou sendo baile funk. E aí
com o passar do tempo, passaram a chamar a música que tocava no baile funk de funk. E por isso que muita gente criticava antes, hoje já nem cabe mais esse tipo de coisa, de chamar de funk uma coisa que não era funk, porque muita gente falava, mas funk é James Brown, não é isso aí que esses carioca faz. E aí, assim, eu também, num determinado momento, né, nos meus trabalhos com funk, eu passei também a perceber que o funk era a música brasileira, mais genuinamente brasileira, surgida nos últimos tempos. E aí, justamente, por quê? Porque o funk ele vem do Miami Bass, que é uma parte específica ali, que tem a ver com hip hop, mas não necessariamente, mas ele surge do Miami Bass, só que num determinado momento, os carioca incorporam os pontos, né, de atabaque, de candomblé. E aí não tem muito tempo, que é quando eu tive a oportunidade, conheci um rapaz que é o Gan, e perguntei. Eu falei, mas vem cá, eu já ouvi falar, né, que funk é ponto de macumba e tal. É isso mesmo? Ele só que o ponto do funk, ele pega só a primeira parte e fica repetindo. Ele não faz o toque todo, né, o desenrolar todo do que a gente faz lá nas cerimônias e tal. Eu falei, caramba, então você vê como, mais uma vez, a música norte-americana vem, mas aqui no território, né, faz sentido para quem estava fazendo ali em determinado momento, mesclar com esse elemento que, né, é muito negro, é brasileiro, é periférico, e aí o funk, né, a partir disso, com essa identidade já firmada em cima do tambor, vira uma coisa genuinamente brasileira, na minha opinião, e aí, né, enfim, aí o resto é história. O funk deve ser a mais ou a segunda música mais ouvida no Brasil hoje em dia. Ô Cuco, deixa eu aproveitar, você quase respondeu a minha pergunta. Oi, tá me ouvindo? Tô sim, professor, pode falar. Aí, qual a diferença do funk paulista e o funk carioca? Vamos lá. São Paulo sempre teve a cultura mais forte do rap do que do funk. O funk, no estado de São Paulo, ele é aqui na Baixada Santista, que é o berço, né? E aí o que acontece? Quando o funk vem para São Paulo, ele ganha uma conotação mais pop, né, mais midiática, vamos dizer assim. O funk do Rio também tem a parte mais pop? Tem, claro. Mas eu entendo que no Rio as características assim que são mais que são mais raiz mesmo do candomblé ou umbanda, do ponto mesmo, ele permanece mais na cultura do Rio. E em São Paulo, eles incorporam mais elementos de música pop, apesar da marcação, né, continuar a mesma, o tum tá 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 tum tá 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 tá, mas os timbres que os paulistas passam a usar, e isso quando vai para a capital mesmo, porque aqui na Baixada a gente tinha mais proximidade com o do Rio, né? E aí quando vai para a capital, eu acho que justamente por ser a capital, e não só a capital do estado, mas a capital financeira e comercial do país, ganha essa cara mais industrializada. Então, o funk de São Paulo, ele traz mais essa característica, né? Tanto de letra, às vezes vão ficando um pouco mais polidas em São Paulo, mas não todas, obviamente. Também tem os proibidão, a parte mais quebrada também em São Paulo, mas musicalmente eu percebo essa diferença. Só que como o de São Paulo também fez muito sucesso, ele retroalimenta e passa também a influenciar o que é feito no Rio. Mas ainda tem algumas coisas que você consegue identificar se é do Rio ou de São Paulo pela sonoridade. Mas é mais questão de timbre mesmo, uma cara de sons mais limpos, vamos dizer assim,
em São Paulo, mais pop mesmo, acho que é a palavra melhor para tentar explicar, né? Valeu? Beleza. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou muito satisfeito com o dia de hoje, né? A gente conseguiu alcançar aí um nível que não é. Por isso que eu chamei o Cuco, porque ele estuda, ele é estudioso da música, ele não simplesmente foi atrás de uma trajetória do som negro, né? Meu amigo, isso a gente não. O que eu tenho percebido é que muito a academia quer estudar a branquitude, que é esse desafio de trazer a explicação de por que a comunidade negra foi afastada. É importante, muito, né? Muito importante. Mas pouco da academia quer estudar a negritude. E você é um ser visualmente branco que trouxe a história da negritude da música negra. Isso é negritude. Muito obrigado, meu amigo. Quando se fala em e aí eu preciso falar isso, quando se fala em negritude e branquitude, eu me identifico muito mais com a negritude do que com a branquitude. Não, não é. tenha dúvidas. Então, pois é, mas é exatamente isso. Está faltando esse pedaço desses estudos. Eu acho que é para isso. Eu tenho me convencido cada vez mais que a Escola Preta é para isso. É para combater o racismo, é para disputar epistemologia, mas é para trazer na frente a negritude, tá? E assim, a Thaís e a Ideli, elas me fizeram uma provocação super justa, sobre onde é que nós queremos chegar. Que negócio é esse? E eu disse que em outubro, quando chegasse em outubro, não, programa. Vocês perguntaram, cada um no seu ambiente. O programa, cadê o programa da Escola Preta? Onde é que está? Como é que nós vamos fazer? Onde é que nós estamos indo? Que história é essa? Tá. Eu tinha conversado com os integrantes que são aqui colaboradores, que a gente tinha um ritmo. Só que a prática mostrou que aquele ritmo não ia dar certo. Tá? Então, na verdade, para ser bem sincero para todo mundo que está aqui, para quem vai assistir depois, o que a gente tinha pensado para a Escola Preta ainda nem começou. E eu vou mostrar por quê. E eu estava aqui no meu caladinho, porque eu estava organizando exatamente isso, que a partir de agora, considerando meu muito obrigado ao meu amigo Cuco, né? Que nos deu uma aula de negritude na música, tá? Eu vou falar e eu quero que vocês me digam se está aparecendo sim ou não o que eu estou trazendo para vocês aí. Tá? Sim. Aparecendo? Sim. Então, vamos lá. Vamos lá. E com isso vocês ficam sabendo onde é que a Escola Preta quer levar vocês. Tá? Bom, eu estava dizendo que assim, a gente tinha uma programação para 2021 que, na verdade, se frustrou na hora que a gente começou a conversar. Por quê? Porque é uma mudança de rota. A gente precisou fazer uma mudança de rota. Então, assim, a gente começou, na verdade, com uma ambientação, né? Isso são os links que estão aí abaixo representam aquilo que a gente já botou no nosso grupo, mas de uma maneira mais organizada, tá? Aí, por exemplo, tem a inscrição da Escola Preta, né? Que é a primeira ambientação. E o segundo link representa o primeiro evento que a gente fez digital,
da aproximação entre os colaboradores e colaboradoras, instrutores e interessados. Tá? Então, você vai receber essa apresentação na forma de PDF, e ao invés de ficar procurando, você vai poder clicar e você vai lá direto nessa apresentação. O que a gente conseguiu conversando com vocês é descobrir que a gente precisava fazer um nivelamento de saberes, porque uns sabem umas coisas, outros sabem outras, e se a gente está colaborando, a gente precisava entrar nessa colaboração e começamos isso numa construção de um panorama a partir de pontos comuns que forjam o racismo e que provocam a luta antirracista. E aí a gente falou de pessoas, momentos e palavras. Está lá no nosso YouTube. Só dá para entrar, não dá para achar. É de propósito isso, tá? Não dá para achar. Se você procurar no YouTube, na verdade, você tem que entrar no link para poder saber. Até por conta de a gente efetivamente depois vai melhorar esse material. Mas quem está participando tem acesso ao material cru. Depois a gente falou sobre o fascismo e o mito da democracia racial, a epistemologia, as impressões, para fugir do senso comum. Na verdade, a gente tem uma ideia do senso comum sobre o que é fascismo, o que é mito da democracia racial, e a gente conseguiu vencer fazendo uma apresentação. Assim, quando tiver escrito contém material, quer dizer que tem um outro material acessório que vai junto a essa atividade. O primeiro tem, o segundo não. Tá? No terceiro momento, Ideli, se eu não me engano, se eu cometi algum equívoco, você falou sobre fascismo, nazismo e racismo, ou não? Você, quando falou. Ideli, você está me escutando? Eu estava fazendo sinal através do vídeo. Não, então perfeito. É que tem que falar para aparecer para mim aqui. Então, e aí a professora Jaime, com o seu material, falou sobre a apresentação do letramento racial e do feminismo negro. Nesse vídeo, nesse link, você acessa. A excelente atividade anterior a esta foi a atividade em que Bárbara Parra e a nossa querida Rebeca se desenvolveram sobre a igualdade. A Rebeca falou sobre igualdade, equidade e eufemismo, e a Bárbara sobre mito da democracia racial. Também tem material, também vai ficar acessível às pessoas interessadas. E hoje a gente está construindo esse link. Nós vamos falar não. O nosso amigo DJ Cook, né? Ou como eu conheço Osmar Rabelo, ele falou sobre ramos ancestral da música negra, conexões Brasil, Cuba, Haiti e Estados Unidos. O Brasil ali, digamos que ele falou sobre São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, mas vou botar Brasil para a gente tentar assumir que, né, a gente colar com a Bahia, né, porque eles são independentes, mas a gente já percebeu, mas a gente cola com eles para poder pegar um pouquinho dessa energia. Só um pouquinho, tá? Não vamos esgotar lá, não. Está por vir aí a atividade da literatura negro-brasileira, influências e tendências, do nosso querido Plínio Camilo. E aí é importante dizer que esse vai ser um momento que também precisa ficar muito atento, porque é algo muito especial que virá e vai tocar tão forte quanto tocou relacionado à música, e a gente vai falar novamente sobre o aspecto da negritude. Ainda como nivelamento de saberes, tá? A gente vai ter a provocação do participante sobre a história das instituições negras da Frente Negra Brasileira, Teatro Experimental Negro, Movimento Negro Unificado e Educafro.
e isso está a cargo do nosso querido amigo professor Nascimento, né? Luiz Roberto Nascimento. E a nossa querida amiga Thais, ela ficou a cargo, porque a área de especialização dela, como provocação de participante, a gente falar sobre eugenia, higienismo e racismo ambiental. A gente vai marcar para os próximos encontros tanto a atividade que vai ser desenvolvida pelo Plínio, que, se não me engano, já tem data, brevemente vocês vão saber, e as duas outras que a gente vai marcar a provocação. Professor Itaís, depois da nossa atividade de hoje, eu vou conversar com vocês sobre as datas próximas que vocês vão participar dessa atividade. Aí, ainda sobre nivelamento, olha o que temos à disposição para poder a gente, pelo menos, começar o programa da Escola Preta 2021. Entendam, até então, até aqui, nós estamos falando de nivelamento para que a gente possa construir a nomenclatura, aproximar o que é, saber o que nós estamos falando. Aí nós temos subalternidade e submissão. Escravidão ou escravização? Norma, combinado, lei e regra. Preconceito, discriminação racial, injúria racial, quesito raça-cor, heteroidentificação e política pública de igualdade racial e ação afirmativa antirracista. Isso para vencer o que foi percebido nos nossos papos, para a gente construir o nivelamento, para a gente entrar efetivamente no nosso estudo da Escola Preta. Então, não ainda é conhecido por nós, de uma forma coletiva, já que é colaborativa, todos esses temas que a gente precisa conversar e a gente precisa se organizar para poder falar sobre isso. E ainda há a primeira apresentação que foi feita que será feita pelo professor Luiz Roberto, ela não dá conta de algumas outras sociedades e organizações que temos no Brasil que se destacam, como a Sociedade Protetora dos Desvalidos, está aqui desvalido, mas é desvalidos, a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, no Recôncavo Baiano, o Intecab, que é uma organização que tem raízes em Salvador, nos Estados Unidos, e que fala de matrizes afro-religiosas e tem presença aqui na Baixada Santista. O Guelé 10, que as pessoas conhecem pelas pesquisas que desenvolvem na área, principalmente na área da mulher negra. Há o negro, que, de certa maneira, ajudou a proliferar politicamente as ações da comunidade negra. E tem a Coalizão Negra por Direitos, que é uma recém-criada, é uma nova e ativa ação associativa de aproximadamente 200 organizações negras. E ainda tem muitas outras, mas eu estou lembrando só essas. Por exemplo, a gente tem a Zumbi dos Palmares, que é a universidade, a gente tem o CERT, isso só para considerar aqui no nosso meio sudestino, né? Mas a gente teve 2 questionários no grupo, que foi pouco respondido, tá? Mas eles estão lá ativos ainda, que são questionários sobre letramento racial e de feminismo negro. E a gente pode construir outros, se vocês tiverem interesse também. Eu acho até que seria interessante. E está aqui. Todo mundo consegue ver tudo ou está tapado por alguma coisa? Conseguem ver? Sim? Não? Consegue ver, mas para mim Sim. aqui as carinhas aqui da transmissão fica... É só você. Então, se você movimentar a carinha da transmissão para cima ou para baixo, você. Ah, tá. Tá? Ponto. Então tá. Agora beleza, tô vendo. O programa inicial, considerado para a Escola Preta,
ele é esse que está na tela. Só que, nas conversas, me digam se eu estou enganado. A gente poderia começar por aqui, antes de fazer esse nivelamento. Fiquem à vontade, hoje é um papo para a gente construir. Lembra que eu disse que em outubro a gente ia construir a Escola Preta? Então, chegou outubro. E eu quero saber de vocês. A gente teria condições de chegar com esse conteúdo sem ter essa aproximação toda que a gente está tendo? Fiquem à vontade, é um papo, não é uma... Eu vou ler para animar quem não está podendo, tem algumas pessoas que não estão podendo ver porque estão em outras atividades. Então, a gente começaria com lembrar as legislações brasileiras antirracistas de 1830, isso tudo de modo panorâmico. Quando a gente fala da lei para inglês ver, por exemplo, e as referências históricas que vão até a liberação dos escravizados de 1888. São a lei do ventre livre, a lei de terras, a lei de liberação dos anciãos, dos mais velhos, condensar a luta legislativa de proteção do racismo do século XX, dos casos conhecidos como a luta da chibata, na vivência da lei que torna o racismo uma contravenção penal, que aconteceu em 1951, a lei de incidir sobre as políticas públicas durante o regime de exceção militar, que tiveram a possibilidade de criar essa condição de hoje o racismo ser crime em 1988 e ser constituindo crime como tipo penal em 1989. A segunda parte, e elas são divididas em 5 partes, seria estabelecer uma interpretação do Estatuto da Igualdade Racial, a Lei da História da África e da participação negra a partir da Constituição da civilidade brasileira, a estudar a contribuição desse povo negro na nossa sociedade, e com tudo isso que a gente falou aí das participações das associações, ia ficar mais fácil de entender, né? Ia ser a música para poder chegar a isso, e ter um respeito necessário à cultura negra e conhecer as consequências econômicas, sociais e políticas, sem que a gente soubesse, por exemplo, de o quanto há de atividade de confrontação ao racismo de uma maneira a vencê-lo, ainda que com armas como o lavar a égua, que a gente mencionou, as consequências econômicas ficariam assim, mas como consequências econômicas do escravizado, né? Por exemplo, né? Sem falar das novas, né? Porque está difícil de viver com um salário mínimo, ou mesmo com 5, está muito difícil. E debater os caminhos e arranjos locais para essas disputas sociais, políticas e econômicas aqui no território da Baixada Santista, território santista, né? Trazendo para a nossa realidade aqui tudo isso que vocês estão nos ajudando a construir. A terceira parte, as informações sobre a legitimidade da Conferência de Promoção de Igualdade Racial, que está para acontecer outra, né? E contar uma história que vem de 1986, próxima, que vem do negro da Constituinte, que passou em 91 na primeira Convenção Negra após a Constituição, que fala sobre as Conferências Nacionais de Igualdade Racial de 2013, que dizem que foi a mais completa, que passa por uma decisão sobre as 17 propostas regionais que foi construída em 2013, e a proposta de aprovação, que não está aqui, da própria tema de igualdade racial em Santos, né? Que foi o plano de igualdade racial que foi aprovado, mas só foi ele foi aprovado
2015, e não está aqui, eu vou melhorar essa redação. Em 2018, ele entrou em vigor o Plano Municipal de Igualdade Racial, que a gente ainda não viu acontecer em Santos, mas ele existe. Na terceira parte, na quarta parte, falar sobre responsabilidade social e o que tem a ver a responsabilidade social das empresas com a luta antirracista. E, por fim, falar de como é que se age coletivamente e como é que se atua coletivamente hoje em dia com o marco regulatório das organizações sociais civis. Lembrando que, se a gente não tiver organização, se a gente não tiver entidades organizacionais negras, a gente não consegue fazer o enfrentamento do racismo institucional. Consegue, porque precisa de representação. Não é uma pessoa que consegue fazer esse enfrentamento. Então, diante disso, fica nítido que a escola preta ela tem que partir do letramento racial para chegar à construção de uma política pública que dê conta de transformar esse espaço em algo como uma produtora, uma desenvolvedora de organizações não governamentais negras. E aproximar todas essas que existem, e existem várias, da nossa realidade para a gente poder ter mais força, para a gente poder ter voz, para a gente poder ter realmente participação social. A gente participa de conselhos da comunidade negra e vê o esvaziamento, porque percebe que algumas pessoas não conhecem nem esses caminhos que a gente está propondo aqui. Mas antes até de conhecer esses caminhos, a ideia é que a gente nivelasse os nossos conhecimentos para a gente chegar a uma construção de ação afirmativa. Porque senão não adianta. Vamos fazer ação afirmativa. Mas o que é isso? Para que serve? Do que se trata? Como é que come? Como é que reflete? Então, eu queria escutar vocês, se esse é o caminho. E, assim, é algo que eu vou repetir em outras atividades, né? Nas próximas atividades, eu vou repetir porque a gente está em construção. E nesse mês de outubro e começo de novembro, essa é a proposta da Escola Preta: construir o seu modelo para que continue sendo executado. Podem falar. Oi. Posso falar? Pode. Então, eu julgo muito importante essa questão do aculturamento, de conhecer estas verdades negras, né, que são ocultas, né? E o colonizador, vou usar a expressão que eu usei lá no Sebrae, né? Você lembra lá que eu usei? O maniqueísmo do colonizador foi tão interessante que dá certo, né? Então, este me parece que é a grande dificuldade da União de criar uma unidade do negro brasileiro em torno daquelas questões que nos interessam. Então, assim, me parece que a lógica que você está seguindo é interessante e é muito importante começar com conhecer as nossas verdades, de onde nós viemos, conhecer os termos, como é que se diz? A interdisciplinariedade é importante também, além da dedicação de cada um que você percebe para preparar e trazer. Isso me coloca uma régua extremamente alta porque está por vir para mim. Então, eu acho que é muito interessante que nós sigamos nesta linha, Renato, e todos os demais. Obrigado.
E dele, o Plínio e o Cuco, eles já conheciam a pretensão inicial. E, na verdade, o nivelamento foi necessário exatamente para a gente poder contextualizar depois o que se quer. Porque a expectativa era que viessem pessoas que já tinham uma participação ativa. Mas aí, independentemente da participação que eu tinha, eu estou aprendendo muito mais, estou conectando muito mais, estou entendendo muito mais, porque vem raciocínios de pessoas, experiências de pessoas completamente diferentes que eu não tinha acesso. Então, assim, não, é um programa que não tem uma... vai acontecer tal dia, tal coisa. Até porque a Escola Preta é um ato em construção. Isso foi falado desde o começo. Então, eu queria saber de você. É compreensível e importante dizer o que precisa, sempre precisa melhorar. O que precisa melhorar, né, nesse tipo de trama? Então, Renato, eu acho que o questionamento que eu fiz com relação, né, ao programa era no sentido de conhecer isso que você agora está dizendo, né? Era a nossa pretensão inicial. Então, assim, eu entrei sem conhecer muito essa pretensão inicial, entendeu? É claro que eu sabia que se a Escola Preta ia ser a discussão da negritude, do antirracismo, né? Eu já conhecia um pouquinho desse perfil, né? Da produção preta, enfim, e sabia que coisa boa vinha por aí. Então, essa parte da programação, sabe, para mim era uma coisa assim bastante importante no início. Como você está colocando agora, né, a Escola Preta, ela está em construção, também é uma coisa para eu rever o formato de como eu penso algumas coisas, né? No sentido de que as coisas vão acontecendo e, obviamente, elas vão tomando uma outra cara, né? Então, é claro que a gente está num caminho, né? Você mesmo já colocou muita coisa que está por vir e também um pouco dessa intenção, né, final, com esses 5 eixos aí que você colocou. Então, agora sabe, é só participar mesmo, né? Eu acho que no final, né, das aulas, né, dos debates, das provocações, eu acho que dá para a gente, né, conversar mais no sentido de, né, e aí o que aconteceu com tudo isso. Mas, sem dúvida, né, é uma proposta bastante interessante mesmo, como disse o Antônio Carlos. E estou aqui para aprender, né? Sabe? Você Eu diz acho o Luiz Roberto? isso. Nossa! O Luiz Roberto. Entendi. Então, é um caminho mesmo, né? Estou aqui para aprender e cada aula está sendo um incentivo. Não é fácil essa coisa de sábado, a gente ficar 2h30 aqui, né? Sabe? E de 9 da manhã, também um horário bastante cedo, pelo menos para mim. Mas as aulas têm sido bastante estimulantes, né? Então, faz a gente querer ver a próxima e a próxima. Então, obrigada a você e aí e o pessoal que está fazendo esse arranjo de conhecimento para embasar a gente. Tá? Valeu. Ô, minha amiga Edna, tudo bem? A senhora entrou agora, deixa o Plínio falar para a senhora falar depois. Edna primeiro, por favor. Edna primeiro. Bom dia, meu querido, maravilhoso mestre Renato Azevedo. Bom dia a todos presentes, bom dia, muito obrigado, doutor Plínio, por essa gentileza. Eu estou aqui no plantão, eu só entrei agora porque eu cheguei e já fui fazer exames na UTI, terminei os exames quase agora,
E estamos que estamos, né? Estamos indo aqui. E eu queria ouvir, né, sobre aquela questão que você falou. Eu estudei sobre o racismo, estava até discutindo lá em cima, não, que é o racismo ambiental e higienização, que eu não entendi muito. Aí eu queria ouvir, mas eu vejo que vocês estão falando da estrutura da escola. O que vocês fizerem, eu aceito. Um bom dia para vocês todos. Mas vai chegar esse momento aí, minha amiga Edna. A gente vai contar com a Thaís para poder falar sobre esse assunto aí. Pode ficar tranquila que ainda não foi hoje. Hoje foi sobre a música. Ai, muito bom, muito bom. Eu escutei o vídeo que você mandou. Eu estou bem antenada. Estou melhorando, graças a Deus. Beijo aí, bom trabalho. Obrigado por participar. Fala aí, meu irmão. Bora lá, querido. É isso, vamos fazer. Não demorar muito. É isso. A gente já falou, já fez. Vamos fazer, vamos conversar, vamos trazer as cestas cheias para elas multiplicarem. É por aí mesmo. Obrigado, meu querido. Muito obrigado mesmo. A gente vai combinar, a gente vai falar. Eu tô muito feliz com essa sua vinda, porque é uma expectativa que está muito grande, porque eu sei da qualidade que tem. Aliás, de todos vocês, mas o Plínio especificamente, porque é um camarada que já um ano, eu acho, um ano e pouco a gente está nessa, né? E é uma pessoa que eu quero muito bem, e eu estou muito satisfeito com a possibilidade dele falar aqui. O nivelamento, gente, não é o que eu mencionei de nivelamento, não é um demérito, muito pelo contrário. Na verdade, é um momento de aprendizagem em que a troca é muito forte. E assim, não importa se você é um instrutor ou você é um participante. De repente, uma palavra que você traz muda completamente a nossa tendência. É assim que o adulto se escorando um dos outros. Diferente da exposição de um professor que, você é professor, dá aula, você é o mestre. Não, aqui todos somos mestres, todos somos aprendizes. Todos. E com isso eu reflito que a gente cumpriu a tarefa de hoje, e bem, né? E eu repito, a gente eu vou colocar esse PDF que eu acabei de passar para que haja comentários. Eu vou deixar aberto até terça-feira, tá? Terça-feira, no grupo. Quem participou, comente, provoque, né? Eu fecho exatamente para não ficar incomodando vocês durante a semana com outras coisas, mas eu acredito que em breve a gente vai deixar um pouco mais aberto, porque eu sinto que há algumas trocas, por exemplo, a fazer, mas esse é um combinado para a gente fazer no próximo sábado. Então, um grande abraço para vocês. Eu fico muito satisfeito com essa parceria de todos e espero vocês no próximo sábado, que a gente vai divulgar brevemente. Acho que até antes da quarta-feira a gente divulga qual vai ser a atividade do sábado. Eu estou pensando que vai ser o Luiz Roberto, mas eu vou combinar com ele. Ele falou que eu estou pensando, mas vamos saber quem tem agenda para o quê, e a gente até quarta-feira a gente fala sobre isso, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. Um ótimo sábado. Tchau, gente. Obrigado por tudo. Tamo junto. Parabéns, viu, Cuco? Parabéns, hein? Valeu. Obrigado. Parabéns. Bom fim de semana, gente.